papo vai ser sobre uma duologia, uma fantasia, pra quem gosta, né, de fantasias. Pra quem gosta de história de vampiros, lobisomens, né? Apesar que o vampiro não aparece tanto aqui, né? Mais lobisomens. Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de história, né? Eu gosto. Você gosta, né? Eu gosto. E hoje a gente vai falar sobre a duologia dos Irmãos Moe. Que é um livro de uma autora independente, a Amanda Scopel. Ela nos enviou os livros dela, então vamos contar um pouquinho pra vocês de como foi a nossa experiência de leitura. É isso aí. Vou deixar o livro aqui porque eu quero gesticular enquanto eu falo. Seguimos o padrão de que a Glaucia é a mais faladeira aqui, ela que gosta de pegar e falar um pouquinho mais da história. Depende, é que a coisa disso, quando eu me empolgo, eu preciso me expressar bem, né? Então nada como as mãos para ajudar. Mas enfim, vou deixar aqui, tá? Vocês estão vendo. Vamos conhecer a história do John e do Alec. Eles são dois adolescentes, o Alec é o mais novo, ele deve ter uns 10, 12 anos, e o John já tem uns 17 por aí, o irmão mais velho. E a gente começa o livro já com um embate entre caçadores e a família do John e do Alec. E eu acho que não sei spoiler dizer que... Bom, os dois vão ficar órfãos, já que é nas primeiras páginas, tá? Capítulo. E vai se desenvolver depois um pouquinho da história dos dois. A partir disso. Obviamente, como é o tema do vídeo, dos livros, eles viram lobisomens. Só que eles não viram só aqueles lobisomens igual a gente tá acostumado em Crepúsculo, em Quatro Patas. Eles viram lobisomens também, e tem duas formas. Como que eu vou explicar? Me ajuda, Michael. Bípedes. Bípedes. Aqueles, tipo assim, tem a forma assim... Humano. Humano, como as duas pernas, só que... Esse aqui, gente, vocês estão vendo, eles não estão em quatro patas, ele tá em pé, bem na capa, acho que dá pra você ver, eles ficam em pé. Olhem aqui atrás, a garra dele de sangue, é isso daí. Isso, né, eles ficam em pé. Então eles têm essas duas formas deles se manifestarem. É um pouco difícil você fazer uma resenha, um bate-papo, sem dar spoiler do segundo livro, já que a gente vem aqui falar sobre os dois livros. Então, eu vou me abster um pouquinho de comentários do segundo livro. Isso, nós vamos dar uma ideia inicial da história, porque além disso, o livro mais tem uma pegada mais de contos. E embora a gente vai se abster de dar informações segundo o livro em relação à sinopse, não vamos inventar nossa opinião. Vai ter opinião dos dois livros, tá? Sobre o que a gente achou dos dois livros, ou eu acho que a gente vai fazer vocês entenderem bem isso daí. Só que a gente vai se limitar um pouquinho à história do primeiro livro. Inicialmente, quando os meninos ficam órfãos, o Alec e o John, somente o John consegue se transformar por enquanto em lobisomem, né? Porque o Alec ainda é muito novinho e ele se sente responsável por cuidar do irmão. E claro, né, eles têm que passar pelo sofrimento de ter perdido os pais, porque eram pais bem presentes, que ensinaram toda uma cultura pra eles principalmente de não se alimentarem de humanos. Que até tem um detalhe em relação a isso posteriormente na história que... Nesse momento em que você percebe que o livro não pode ser dado para crianças ler, embora ele tenha assim uma certa pegada infanto-juvenil, ele não se limita ao público infanto-juvenil, inclusive eu não recomendo para crianças, tá? Inclusive devido a algumas cenas eróticas e algumas cenas de violência por parte, né, dos lobisomens. E o livro também ele vem com classificação atrás. Já é... Enfim. E beleza, vai ter aí outros personagens, vai desenvolver romances aí entre os personagens, você vai conhecer personagens novos e ao mesmo tempo vai sair personagens do livro. Entra personagem com a mesma frequência que sai. E os meninos vão tentar seguir a vida sozinhos, né? Sempre com aquilo na cabeça. Se eles encontrarem os assassinos dos pais deles, já sabe o que vai acontecer, né? Aquela sede de vingança. E eles começam a se virar. Vão indo por cidades, tentando esconder a condição deles, porque ninguém pode saber. Claro que tem uma entidade lá, um povo lá que sabe da existência dos lobisomens e sempre vive a caça, vive esperto, né? Pra pegar... né, eles. Sempre tem, gente. Sempre tem. Toda história de lobisomem e vampiro tem alguém lá que vai caçar vampiro e lobisomem. Toda história. Tem. Até que tem um intervalo de tempo, não sei se é uns 7 anos, eu acho, né? Um intervalo grande, que o John já se torna adulto e o Alec, que tinha uns 10, já se torna adolescente. Aí a história começa a destrinchar. Isso que a gente falou foi mais ou menos a introdução, que é o primeiro e o segundo capítulo. Aí a história começa a destrinchar, que é quando eles começam a ser caçados, que o Michael falou que entra mais personagens, e nem todo mundo que tá naquela turma de caçar lobisomens são ruins. O livro é em formato de um conto, tá? Então é um pouco breve, assim, não dá pra gente falar muito mais além disso sem entregar a história pra vocês. Eu sei que vocês não gostam que entrega muito da história. Então vamos lá, a opinião agora. Eu sei que vocês adoram a opinião da gente. Quando a autora enviou o livro pra gente, ela falou que a ideia inicial seria fazer HQ. Né, exatamente. Dos livros. Ela não pretendia escrever livro. Inclusive, por esse motivo, tem as imagens aqui dos personagens, tá? Eu vou deixar rodando pra você daqui a pouco. Que a própria autora faz, essa aí é arte exclusiva dela, tá? Pra você ver o dom da pessoa. Eu acho que se fosse HQ, eu acho que teria pegado totalmente diferente do livro. Teria. Tá?
Você percebe um pouco isso na narrativa, que ele tem uma pegada mesmo mais enxuta, na verdade? Sim, isso mesmo. Eu acho que o fato de ter essa pegada um pouco mais enxuta, tá, um pouco mais, vamos falar assim, limitada para um livro, nesse ponto eu acho que ficaria muito bem a HQ, né? Eu até espero que algum dia ela faça algo no formato da HQ, eu acho que ficaria muito melhor do que no formato de livro, da forma como foi escrito. Como a Glaucia disse, foi um pouco enxuto, assim, né? Então é como se você estivesse lendo uma HQ, de certa forma breve, em um livro, ok? Quanto às ilustrações do livro, eu não acho que o traço seja um traço brutal. Ela usou as ilustrações mais fofas. E eu falei, na verdade foi bom, porque... É até irônico, né? Porque na verdade não tem nada de fofo. Não, você olha pro lobinho lá e fala assim, que lindinho. Mas não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Tem cenas, assim, meio que pesadas, né? Pra uma criança seria pesado. Umas cenas meio sanguinolentas. E vamos lá, em relação aos personagens. Eu não gostei muito do John, tá? Eu até falei isso pra autora. Mas saiu um pouco do fora de clichê. Na verdade, eu achei que seria mocinhos, porque a pegada do primeiro capítulo do livro, aquela de família feliz, né? Que a introdução do livro tem isso. Nós falamos, nossa, que família unida, que família feliz. Eu falei, vai ser um livro bem clichê. Mas não, o John sai totalmente fora disso. Tudo que ele, né, aprendeu com os pais dele, ele tem uma mente totalmente diferente. Embora alguns elementos, inclusive vários elementos, remetam ao clichê. Como, por exemplo, o bullying escolar no começo do livro. Exatamente. Como algumas cenas. Na verdade, até o desfecho do livro acaba aqui sendo um clichê. Não é algo assim totalmente diferente, é algo totalmente novo. Não. A que eu me refiro é a construção do personagem. Que eu esperava que fosse um pouco mais, né, mocinho. Sim, nesse sentido, sim. Ele me surpreendeu. Eu não gostei de algumas atitudes dele, né? Não gostei, mas depois melhora, né? Tudo faz parte do crescimento do personagem, né? Ele tá sozinho, não teve uma educação do pai, né, coitado? Cresceu a Deus dará, tentando sobreviver pra ocultar aquela condição deles, né? Porque, na verdade, eles não comiam só comida, eles tinham que comer como forma de lobos também pra se manter. Uma coisa que eu comentei com a Glaucia no decorrer da leitura, né, que foi algo que, de certa forma, assim, foi um ponto negativo pra mim, quando eu tava lendo, é que assim, o livro, ele trata 3 gerações dos personagens. Então temos lá, pai e mãe dos irmãos, certo? Esse pai e mãe que morreu no começo que a gente falou pra vocês. Os irmãos. E depois, o que vem depois deles, tá? Eu não vou falar pra vocês vão ler. E beleza, nesse ponto, são 3 gerações para 200 páginas. E acabou que foi um pouco abrupto pelo tipo de história que a autora quis construir. A gente não chega a sentir muito bem, assim, a entrada e a saída dos personagens. Vou aconselhar vocês, não se apeguem a personagens. E talvez até tivesse como fazer 3 gerações, 4 ou 5 de personagens de uma forma que você tivesse algum apego. Mas nesse livro não funcionou, no caso. É que, na verdade, teve uma transição, sem spoiler, tá? Teve uma transição lá que, nesse caso, que eu não senti. Quando teve uma saída de um personagem e passou um tempo depois, muito pouco tempo, na verdade, e entrou outro. Também. É que eu não posso falar da spoiler, né, gente? Então não deu tempo da gente se recuperar daquela saída pra entrada do próximo, sabe? Mas como nós falamos inicialmente, o livro tem um formato de conto, então ele não é aprofundado muito na vida dos personagens. É, bem breve mesmo, bem breve. Eu sei que a autora vai continuar escrevendo, certo? Eu vi um progresso aí do primeiro pro segundo livro. Então assim, existe alguma diferença aí. O segundo livro tem um desenvolvimento um pouquinho melhor, tirando as últimas páginas que eu achei assim, que foi assim, muito abrupto, muito batido, né? Mas ela conseguiu desenvolver um pouco melhor no começo do segundo livro. E eu sei que vai ter um próximo livro com extras dos personagens, então talvez aí no futuro esclareça o que aconteceu aí no meio dos personagens. Nós aguardemos, porque pra mim, sou aficionada por lobos, por fantasia, né? Gente que gosta desse tipo de literatura, a gente fica com gostinho de quero mais, de querer conhecer mais sobre aquele universo, querer mais sobre os personagens. Na verdade, então, eu acho que sempre. Sempre quando a gente entra em uma história e a gente conhece um universo novo, a gente quer saber o máximo daquilo. É meio que instintivo do ser humano curiar, né? Fofocar, vamos dizer assim, né? Eu li em Sapiens que... A gente quer saber tudo, até a cor da cueca dos personagens. Você até fez eu perder o raciocínio de Sapiens aqui. Quer saber a cor da cueca? Que ela quer saber a cor do personagem? Olha a minha cor da minha cueca aqui, ó. Já fiquei olhar a cueca de alguém. Eu tô te falar mesmo, viu? Quer saber mesmo? Enfim, gente, eu acho que é isso. Não dá pra falar muito mais. Não, porque é uma duologia, cada livro tem 100 e poucas páginas, é pouco, a gente vem mesmo pra apresentar pra vocês, né? Mas este universo de fantasia, de lobisomens, como o Mikael falou no começo do vídeo, tem uma menção a vampiros, que a autora não explorou, não aprofundou, né? Eu creio que vai ter mais numa próxima continuação.
Isso, ela só mencionou, então não deu pra gente entender exatamente os papéis. Na verdade dos até vampiros no livro. apareceu, na verdade até apareceu. Só Mas que foi muito pouco. foi muito pouco. Talvez não tenha sido o foco do livro, Ficou mas... vago aquela Mas parte. ficou vago, a gente não entendeu muito o papel deles no livro. Tá? Mas a gente aguarda uma continuação pra ver que raio, né? Porque a gente já gosta de ver embate de vampiro e lobisomem. A gente gosta de ver o circo pegar fogo, como diz o Mikael. Eu gosto, galera. Eu gente gosto gosta. de ver o Circo Pegar Fogo. Esse livro tem disponível em e-book, tá? Na Amazon. Eu vou deixar os links aqui pra vocês, quem quiser. E a versão física eu creio que só com a autora, mas eu vou deixar o contato aqui pra vocês, né? Entrar em contato caso vocês se interessem pelos livros. A autora é um amor, tá? E o que mais? Eu acho que é isso. Não dá pra falar muito mais. Dá, né? A gente não vai entregar a história pra eles. Dá vontade, a língua coça pra falar mais. Mas enfim, vou deixar também nas redes sociais, a minha do Mikael, pra vocês não seguirem. E eu guardo vocês aqui embaixo pra gente conversar, tá? Se vocês se interessaram pela história. Enfim, gente, vamos conversar aqui embaixo. Você já sabe como é que funciona o esquema, né? Aqui, ó, comentário. Até o próximo vídeo. Até. Foi, tchau.